Rafael, primeira pergunta, cara. Quais são as tuas primeiras impressões do Flamengo de Sampaoli? Tu tem impressão que vem coisa boa aí, que as coisas estão prestes a se acertar? Teu primeiro prognóstico comparado ao primeiro prognóstico de outros treinadores da história recente do Flamengo aí, como Paulo Souza, Vitor Pereira. O teu primeiro prognóstico ele é positivo, superior a esses outros? O que tu acha que tem de bom já aparecendo e o que tu acha que vai se desenvolver com o tempo ou o que não vai se desenvolver com o tempo? Conta pra gente. Ótimo prognóstico. Prognóstico melhor realmente do que todos esses aí. Inclusive do próprio Dorival, que chegou, o time estava muito desarmado, muito confuso, muito desfalque, aquela situação. A saída do Paulo Souza foi, acho que até mais conturbada que a do Vitor Pereira, digamos assim. E o time começou muito mal, né? Perdendo aquele jogo no Beira-Rio, depois perdeu para o Galo. Aquele jogo para o Galo foi uma atuação bem ruim. O prognóstico em relação ao São Paulo são, para mim, cara, ótimo, assim. Perspectiva muito boa. Muito bacana ver o time já mudando a forma de jogar, já controlando o jogo de uma forma, sem ser a posse pela posse, né? Sem ser uma posse efêmera, uma posse que faz sentido mantê-la, né, que tem um propósito. Aliás, tudo no jogo do São Paulo tem propósito, isso é muito legal de ver. Tudo tem intenção, isso é muito bacana de ver. E, cara, o prognóstico é o melhor possível, assim, eu estou realmente otimista. E, na verdade, eu concordo bastante com o nosso Jorge, nosso irmão. O jogo dos jogadores, né, cara? Eu acho que no domingo, para mim, o fator principal de o Flamengo não ter vencido foi a falta de contundência, como ele falou, como ele usou esse termo, né, na coletiva, em último terço, na hora de finalizar. O Flamengo teve chance de finalizar, de matar o jogo e não matou. E também a profusão de erros de passes bobos, sem estar pressionado, em zonas do campo perigosas, né? Em zonas do campo que você está iniciando a sua construção das jogadas e aí você perde uma bola boba e isso vai te machucando, porque o teu adversário vai fazendo, vai transitando, vai conseguindo contra-ataque, aí vai conseguindo finalização, vai conseguindo escanteio, vai conseguindo, enfim, sofre falta, ganha falta lateral, ou enfim. E aí aquilo vai te machucando. E quando você está fora de casa, isso é pior ainda, porque a torcida vai junto com o adversário. Acho que o jogo de domingo passa muito por isso, por essa falta de contundência no último terço, por essa falta de capricho em alguns passes nas zonas iniciais de construção. Para mim, esse é o principal fator. É claro que o Mano até mexeu bem, foi bem, inclusive. E claro, né, sem falar um outro aspecto que você muito bem observou no seu vídeo e que eu vi também o grande Renato Senna também falando sobre isso no Twitter, craque também das análises, que foi a desatenção também, né, falta de foco nos lances laterais, né. Mas olhando para frente, eu vejo com bastante otimismo o trabalho dele. O time já apresenta muitas melhoras e a gente pode ir falando sobre isso aí durante a live para eu não ficar também falando demais. Não, hoje é o dia de falar demais, de prosear. Assim, dentre todas as melhoras assim que tu tem identificado, qual que tu acha que é a mais destacada, que é a que faz mais sentido? E muito se fala, né, Rafa, sobre o elenco eventualmente não ter sinergia com trabalhos de jogo de posição ou trabalho de jogo de posição que seja. O que tu acha assim, com relação a esse trabalho? Por que ele é diferente? E o que tu acha que faz mais sentido? Cara, não sei se tem uma coisa que faz mais sentido, não, tá? Eu vou tentar pensar aqui, mas a princípio tem várias coisas que fazem sentido. Eu enxergo mais dessa forma. Mas sobre casar, eu mesmo fui um cara que falei, olha, ou ele se adapta, ou o elenco se ajeita, ou vai ter uma reformulação de elenco no meio do ano, ou então o negócio pode ser que não funcione tão bem. Já deu para perceber que ele tende a se adaptar e fazer um jogo que funcione bem com a característica do jogador. Na verdade, o jogo tem sido tão
como é que eu posso dizer, tão bem aplicadas, as ideias estão sendo bem aplicadas de uma forma tão plural, vamos dizer assim, que acho que pode funcionar tanto o jogo de posição praticado a partir do espaço de força, como ele mostrou sempre que era o que ele mais gostava de fazer, como a partir do espaço de habilidade. Então, acho que o time vai conseguir jogar por dentro e por fora com a mesma naturalidade, ele vai conseguir fazer isso funcionar. É a impressão que eu tenho. Talvez essa seja meu grande alívio em relação a esse trabalho, que era o único porém que eu tinha, nunca pulguei atrás da orelha que eu tinha em relação ao trabalho dele, apesar de saber que ele é ótimo treinador, eu já sabia. Era esse porém de será que ele vai explorar muito o jogo por fora pelas pontas? Será que isso vai dar certo? O Flamengo não tem um ponta direita, por exemplo, assim, tão consolidado. Né? Marinho, que pode entregar hoje, pode não entregar amanhã, é um jogador que, enfim, tem as suas limitações. Tem o Matheus Gonçalves, que é ótimo, mas é um garoto, então também vai oscilar, também pode não entregar tanto, é difícil você botar tanta esperança num garoto. E do lado esquerdo você tem já mais possibilidade, porque você tem o Ayrton jogando de pé aberto, mas que pode fazer muito bem esse papel. O Wesley aparece bem do lado direito agora, mas também é pé aberto, não é pé trocado. Enfim, a gente precisa de um jogador de pé trocado do lado direito, um canhoto, que seja realmente capaz de você falar assim, pô, esse cara vai entrar e vai resolver, né? Vai fazer o que se espera. Mas falando sobre o que mais me chama a atenção, na verdade, são muitas coisas, cara. Me anima demais ver o time ocupando os espaços de uma forma mais racional, tanto ofensiva quanto defensivamente, as diagonais de cobertura, a pressão pós-perda, o uso de terceiro homem, a movimentação sem bola. Me chamou muito a atenção nesse jogo contra o Inter, a movimentação, por exemplo, do Gerson sem bola, que nunca foi o forte dele. Sempre foi uma coisa que a torcida sempre falou, o Gerson podia se mover um pouco mais, podia ser um cara mais dinâmico sem bola. E você viu o Gerson se mexendo muito no domingo no Beira-Rio, né? E essas movimentações sem bola são muito importantes, ainda mais no futebol de hoje, que você tem pouco espaço, pouco tempo, pouco espaço. Então, eu mesmo, quando fiz essa análise do Gerson no meu canal, me chamou muita atenção quanto que ele se movimentou sem bola, quanto que isso gerou linha de passe, quanto isso gerou atração de marcação, a fixação de adversário para poder libertar espaço, gerar linha de passe. Então, o que me anima ver o time funcionando como um todo, de uma forma geral, e ver que, aos poucos, a impressão também que eu tenho é que ele vai conseguir potencializar. Isso eu acho que talvez demore um pouco mais. Ele vai conseguir potencializar, tirar o melhor de cada atleta. Ele ainda teve 2 jogos, né? 2 jogos, né? Então, assim, é muito pouco, o recorte é mínimo. Mas acho que isso também me deixa bastante animado. Me parece que ele vai conseguir fazer isso de uma forma bem bacana, assim, bem eficiente. Enfim, vamos ver o que vem amanhã, né? Boa. Beijão. Vão lá. Aproveitem para assistir o vídeo de hoje, que é muito, muito bom mesmo. Tá? Que é sobre o falso 9, o que é o falso 9. Não eu, mas a posição. E não dá para perder esse trocadilho nunca. E exemplificando em campo, assim, muito legal, combatendo a desinformação. Quando não vou falar o nome do comentarista, falar besteira, vocês vão saber, porque vocês vão ter tido essa base lá com o Rafa. Falou? Beijão e vamos!